Saudações antarianos e antarianas, eu sou Gustavo Lopes e no Destrinchando Game of Thrones de hoje eu vou falar sobre as visões da Daenerys na Casa dos Imortais. Vocês pediram e eu prontamente atendi, não prontamente porque semana passada eu fiz outro vídeo e eu já vou deixar aqui na tela o link para você assistir o vídeo da semana passada onde eu falei sobre as novidades da sexta temporada. Hoje eu vou falar sobre as visões da Daenerys quando ela foi na Casa dos Imortais. A primeira visão que a Dany tem quando ela vai na Casa dos Imortais, ela vê uma mulher nua no chão. E daí tem 4 homenzinhos com rostinhos pontiagudos e mãozinhas rosas, e eles estão violando essa mulher. O que a gente acredita que isso deve ser? Essa mulher que está aí deitada e sendo violada é o Westeros. E os 4 ratinhos que estão ali são os reis que estão disputando o controle de Westeros. E eles estão acabando com tudo. Então, 4 homenzinhos violando Westeros. Eram os 4 reis que tinham naquele momento. Logo em seguida, ela vê um festim de cadáveres. E daí ela vê que alguns deles tem em suas mãos umas taças de vinho, e daí tem um rei sentado num trono, ele tem cabeça de lobo, na sua mão ele tem uma pata de cordeiro, e ele segura como se fosse um cetro que um rei usa. Ele tem também uma coroa de ferro. E quem que é esse cara? Esse cara é o Robb Stark. Isso tá anunciando a gente que o Robb vai morrer no Casamento Vermelho. Inclusive foi assim que ele morreu. Mataram ele, tiraram a cabeça dele e colocaram a cabeça do Vento Cinzento no lugar. Daí a Daenerys vê aquela casa da Porta Vermelha que eu falei no vídeo que tá aparecendo no link aqui na tela em algum lugar. Ela vê essa casinha da Porta Vermelha lá e o caramba. Mostra a importância também dessa casa pra ela. Aí em seguida ela vê o pai dela ordenando que coloquem fogo em Porto Real. O pai dela era louco, né? E daí ele ordena que botem fogo em Porto Real. Depois a Daenerys tem uma visão mais importante pra ela, pelo menos na minha opinião é bem mais importante que essas. Ela vê um homem que tem os cabelos do irmão, só que ela diz que ele era mais alto e que ele tinha olhos de um tom mais escuro que o do Viserys. E esse homem vai e olha pra uma mulher que está amamentando um recém-nascido e ele diz: Aegon, que nome seria melhor para um rei? E daí a mulher que está amamentando o bebezinho vai e fala: você vai fazer uma canção pra ele? E o Rhaegar diz: ele já tem uma canção, é o príncipe que foi prometido e é dele a canção de Gelo e Fogo. Provavelmente a canção de Gelo e Fogo que o Rhaegar fala, que se vocês não sabem, esse cara é o Rhaegar, não sei se ficou claro pra vocês, mas a canção que o Rhaegar fala, ele deve estar falando que o garoto vai ser o herói de Westeros, que ele vai salvar todo o reino. Ele se vira e ele olha pra Daenerys, e a Daenerys não sabe se ele tá olhando pro nada ou se ele tá olhando pra ela mesmo. E ele fala: o dragão tem 3 cabeças. O Rhaegar, ele era meio tipo místico, assim, ele sabia de muitas coisas. Então ele deveria saber que a Daenerys estava tendo aquelas visões de algum modo. E ele meio que deu um aviso pra ela: fala, olha, eu tenho 2 filhos, então já tenho 2 cabeças do dragão. Eu vou morrer daqui a pouco, e daí você vai ser a outra cabeça do dragão. Então ele meio que já falou: olha, você é uma cabeça do dragão. Daí a Dany ouve o seguinte: mãe de dragões, filha de 3 cabeças tem o dragão, mãe dos dragões, filha da tempestade. Cada coisa dessa tem um significado, é claro. Mãe de dragões é o que a Daenerys é, a gente já sabe, ela é conhecida por isso. Então não tem o que explicar disso. Filha da tempestade é o que a Daenerys é também. Toda vez que ela se apresenta: eu sou Daenerys Stormborn. O que é Stormborn? É nascida da tormenta. Tormenta, tempestade. Então ela é nascida da tempestade, a filha da tempestade. Então, sem mistério aí também. Filha de 3 pode ser que tenha alguma ligação com o dragão de 3 cabeças. Isso já é um pouco mais difícil de entender. Mas eu acredito que quando eu falo filha de 3, quer dizer que ela é uma das cabeças do dragão. O Rhaegar tinha falado: olha, 3 cabeças tem o dragão. E agora eles estão confirmando isso: olha, você é uma das 3 cabeças do dragão. Daí ela também ouve: 3 fogueiras tem que acender, uma pela vida, uma pela morte e uma pelo amor. Pra mim, todos esses negócios que eu vou falar aqui, tem 3 coisas, tem 3 coisas. Pra mim é claro que é passado, presente e futuro. Essa é uma teoria minha. Pode ser que não seja isso, mas eu vou explicar pra vocês da forma que eu entendo. A primeira fogueira, a Dany acendeu no passado, foi pra dar vida aos dragões. Então ela vai ter que acender 3 fogueiras, uma pela vida. Então ela já acendeu essa fogueira pela vida. Passado. O presente pode não significar que é exatamente o agora, pode ser um futuro bem próximo, que é quase um presente, mas um futuro pode ser algo bem mais distante disso, algo que está mais distante de acontecer, há mais anos talvez,
ou bem mais tempo do que esse presente que eu tô citando. E essa fogueira pela morte poderia ser a Dany queimando alguém, né? Porque matando alguém por alguma coisa X que pode acontecer. Imagino que seja isso que ela vá fazer. E a terceira fogueira, a fogueira que fala que é por amor, que ela vai ter que acender, as pessoas acreditam que isso quer dizer que é o Azor Ahai. Tipo, beleza, ela tem que fazer um sacrifício, então, tipo, ela ama X pessoa e daí ela vai ter que queimar. Pessoas falam, putz, ela pode ter que se livrar dos dragões dela, né? Mas isso seria mais apagar a fogueira, porque ela tá apagando o dragão dela. Então acho que não entra nisso. E também pode ser ela se sacrificando. Tipo, putz, eu vou ter que me matar porque assim eu vou conseguir salvar uma pessoa X ou etc. Isso pode ser por amor. Pra mim, essa pode ser a terceira fogueira, que é a fogueira do futuro que a Dany vai ter que acender. Ela também ouve: 3 montarias tem de montar. Uma para o sexo, uma para o terror e uma para o amor. Primeiro, a gente tem que definir o que é essa montaria. Primeiro eu vou definir que é um animal. Primeiro animal que a Dany montou foi a égua dela, a prata. Ela montou para o sexo, porque ela montou a prata e ela foi com o Drogo até o lugar onde eles consumaram o casamento. Qual montaria para o terror? O Drogon. O Drogon é a montaria para o terror dela. O que para mim fica difícil ser animais é justamente esse último. Fala que um vai ser pro amor. E esse um, que animal ela poderia montar para o amor? Há pessoas que acreditem que essa terceira montaria aí do amor pode ser um tal de um lobo gigante albino que tem por aí vagando por Westeros. Agora, a gente pode excluir esse fato de só ser animal, a gente pode achar que sejam pessoas. Daí ela pode ter montado o Drogo pro sexo, ela pode não, ela monta, né? O Drogon para o terror. E essa montaria para o amor poderia ser o Jon Snow. E isso dá um pouquinho de força naquela teoria que a galera tem, que acha que a Daenerys e o Jon Snow são um casal. Daí, mais 3 profecias. Dessa vez 3 traições tem que saber. Uma por sangue, uma por ouro e outra por amor. E daí, de novo, passado, presente e futuro. Qual que é a do passado? É quando aquela bruxa lá, ela vai tentar reviver o Drogo. E daí ela faz magia de sangue. É uma traição porque o Drogo acaba não voltando. E daí acontece tudo que a gente sabe que acontece. Então essa é a traição do passado, é a traição de sangue que a Daenerys já sofreu. A traição por ouro provavelmente é alguém que vai vender a Daenerys de alguma forma. Alguém deve oferecer algum dinheiro por ela ou pela cabeça dela. E daí essa pessoa deve aceitar. Tem gente que acredita que seja o Jorah, o Sr. Jorah Mormont. Mas tem 2 erros nessa afirmação que a galera faz. Primeiro, ele não traiu ela por ouro, ele não estava ganhando dinheiro por isso. Ele estava tentando o perdão real para ele voltar para Westeros. E segundo, tá na ordem errada. As profecias estão dizendo sempre numa ordem fixa. Então ele fala uma por sangue, uma por ouro e uma por amor. Essa do ouro seria a primeira, se você for levar em consideração. Então não encaixa na ordem. Se eu tivesse que apostar, eu acho que a traição por ouro viria do Daario Naharis. E a traição por amor, pra mim, cai de novo naquela teoria do Azor Ahai. O que na teoria o Azor Ahai vai ter que fazer se já não fez? Ele vai ter que sacrificar alguém. O Azor Ahai, na teoria, como eu já disse naquele vídeo legal que a gente fez, vai sacrifica Nissa para que ele consiga ter a Luminífera. Então a Dany pode ser sacrificada e ser traída por amor, talvez não por ela, mas por Westeros. E daí cairia nessa teoria do Azor Ahai que eu já falei aqui. Daí a Daenerys tem mais 3 visões. Aí ela vê o irmão dela, o Viserys, sendo morto, né? Que pega o Drogo, coroa ele, né? Pega aquele negócio de ouro, coloca na cabeça dele, derrete, ele grita. Ela vê isso. Ela vê um cara alto com pele de cobre e cabelo louro prateado. E ele tá num garanhão e tem uma cidade em chamas atrás dele e tal. Por último, ela vê um príncipe moribundo com rubis escorrendo de seu peito como se fosse sangue. E a última coisa que ele diz é o nome de uma mulher. Quem que são esses? O primeiro é óbvio que é o Viserys, né? Porque o livro já fala isso. O segundo é o filho da Daenerys, o Rhaego, filho do Drogo também. Se ele não tivesse morrido, ele seria o garanhão que monta o mundo. Pelo menos as anciãs acreditavam que ele seria o garanhão que monta o mundo. E aquilo seria ele se ele não tivesse morrido. Ele viraria aquele cara e aí teria uma cidade em chamas e botaria fogo em alguma cidade, talvez Porto Real de novo, não sei. E a última morte é a morte do irmão dela também, pelo menos a gente acha que é irmão, que é o Príncipe Rhaegar. O Príncipe Rhaegar, quando o Robert enfiou o martelo de combate no peito dele, caiu rubis no rio, e daí ele morreu, e ele disse o nome de uma mulher que a gente não sabe quem era.
mas a gente acredita que fosse a Lyanna Stark. Daí a Daenerys ouve: mãe de dragões, filha da morte. O que isso pode significar? Que essas 3 mortes, elas vão ter alguma coisa pro futuro da Daenerys, ou já tiveram, e que elas são muito importantes para ela. O Viserys morreu, teve uma importância. O Rhaegar morreu, teve uma importância. E o Rhaegar morreu, teve outra importância também. Todas essas mortes devem ser importantes aí pro desenvolvimento dela, ou já foi importante, talvez. Daí, a Dany vê um homem que não projeta sombra, e ele tem olhos azuis, e ele ergue uma espada que brilha como o pôr do sol. Depois ela vê um dragão de pano oscilando por uma multidão toda alegre. E daí ela vê de uma torre fumegante um animal de pedra saltar dela, saindo fumaça dele e o caramba. E daí a Dany ouve o seguinte: mãe de dragões, matadora de mentiras. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo isso que ela viu são mentiras que ela vai ter que desmascarar. Quem é o primeiro homem que não projeta a sombra, tem olhos azuis e ergue uma espada que brilha como o pôr do sol? É Stannis Baratheon, ou Stannis Baratheon, não sei como você quer chamar. Ele não tem mais sombra porque a Melisandre fez aquela magia com a sombra dele pra matar o Renly. E ele se auto-intitula Azor Ahai, ele fala: não, essa é a minha espada, louco. Então ela vai ter que desmascarar o Stannis. Depois, ela vê um dragão de pano. O que é esse dragão de pano? Depois a Dany explica que esses dragões, eles eram usados em, tipo, peças teatrais que eram para os heróis ter com o que lutar. Isso leva a crer que vai ter ou um falso dragão ou que existe um dragão que está sendo manipulado por alguém, porque o dragão de pano estava em estacas, estavam manipulando e a galera estava muito alegre. Isso deve ser o Aegon, o possível filho do Rhaegar. A gente não sabe se é filho ou não, mas ele pode ser um falso Targaryen, por isso um dragão de pano, ou ele pode estar sendo controlado pelo Varys. Ele pode ser um dragão real, ele pode ser um Targaryen legítimo, mas está sendo manipulado pelo Varys. A gente não sabe qual dessas aí é a resposta. O animal de pedra que a Dany vê pode ser uma magia da Melisandre, porque a Melisandre fala: o Azor Ahai vai ter que ressuscitar os dragões de pedra e o caramba. Pode ser alguma magia dela, ela tentando fazer com que o Stannis seja esse cara mesmo. Ela faz uma magia e vai ter um dragão de pedra que o Stannis vai lá e vai ressuscitar. E ela vai ter que desmascarar mais essa mentira. Aí a Dany vê a égua dela, a prata, trotando para um riacho sombrio, e sobre ela estava um mar de estrelas. Ela vê também um cadáver erguendo-se sobre a proa de um navio, e ele tem um sorriso cinzento, só que triste também o sorriso dele, e tem olhos brilhantes também. E por último ela vê uma rosa azul crescendo uma parede de gelo. Daí ela ouve: mãe de dragões, noiva do fogo. O que isso pra mim quer dizer? Pra mim também isso é passado, presente e futuro. Primeiro ela vê a égua dela trotando para esse riacho sombrio, que foi onde ela consumou o casamento dela com o Drogo. Então pra mim esse é o passado. E o presente é esse cara. Ele tem lábios cinzentos. Cinza em inglês é grey. E ele tava sorrindo. Então isso pode significar também alegria. O que é alegria? Joy. Grey, joy. Talvez a Dany tenha um relacionamento com algum Greyjoy da história. Euron, Victarion, não sei. Algum deles talvez. E esse cara também deve pular, porque a última aponta para o futuro. E ela fala que tem uma rosa azul crescendo e uma muralha de gelo. Muralha de gelo. Que muralha de gelo a gente tem em Game of Thrones? Exatamente essa que vocês pensaram. A muralha. E que rosa azul seria essa? A Lyanna Stark tinha flores que ela gostava muito, que eram essas rosas azuis aí mesmo. E o filho dela provavelmente simboliza essa rosa azul. E quem a gente acha que pode ser o filho dela? O Jon Snow. Então, pode significar, de novo, que ela vai ter algum relacionamento com o Jon Snow. Daí a Dany tem uma série de visões sobre o que já aconteceu na vida dela. Ela vê o que aconteceu lá na tenda quando aquela velha estava tentando reviver o Drogo. Ela vê um leão branco que simboliza o negócio que eu esqueci o nome agora, que o Drogo dá pra ela. E por último, a Dany vê 10.000 escravos e eles estendem a mão pra ela enquanto ela tá trotando ali, correndo com a égua dela, a prata. E daí eles gritam pra ela: mãe, mãe. E a gente sabe que isso já aconteceu também. Foi quando ela libertou os escravos. E daí eles chamavam ela de Missa, que é mãe. Então essas foram as visões que a Dany teve na Casa dos Imortais. Eu tentei explicar todas elas pra vocês, espero que vocês tenham gostado das explicações. Se vocês têm outras teorias, deixa nos comentários, eu quero saber todas. E eu posso comentar elas também depois em alguns outros vídeos, dependendo de como for, se vocês pedirem. Também deixa sugestões de novos vídeos aí. Esse vídeo foi sugerido e eu gostei muito de terem sugerido ele. E adorei fazer ele, inclusive. Então se vocês tiverem alguma outra sugestão, é só mandar pra gente nos comentários. Eu vou fazer algum vídeo. E pode ter certeza que eu vou tentar dar o melhor de mim aqui.
Então se inscreve no canal, curte a nossa página no Facebook, segue a gente no Twitter e acessa o blog. Muito obrigado e até a próxima.